Olá, estou aqui com vocês, na nossa aula do projeto de vida, mas com um diferencial, que aqui nós vamos estar fazendo a resolução das atividades, que foram propostas do dia 8 de junho a 25 de junho. Então, nós trabalhamos com dois temas, conforme o guia de elaboração do projeto de vida, e além do gabarito, também estou aqui, querendo, compartilhar um pouquinho, dessa correção aí comentada. E claro que o gabarito, o que eu quero que vocês tenham em mente, foram respostas pessoais, algumas realmente, creio que vocês viram que referiu-se ao meu projeto de vida. Outras respostas eu baseei naquilo que vocês comentavam, daquilo que vocês, ali na nossa conversa de roda ali, na nossa roda de conversa, sobre quais eram os anseios de vocês sobre o projeto de vida. Então, algumas respostas também, que eu me recordei, coloquei nessa resolução comentado, tanto no gabarito, ok? Mas, bom, e claro que a sua resposta ela vai estar errada? Não, porque refere ao seu estilo, as suas habilidades, as suas competências, mas tudo aquilo que vai nortear a construção do seu projeto de vida, que nós estamos encerrando aí mais um semestre, nós estamos aí avançando, e aquilo que for necessário fazer uma alta reflexão, de como a sua aula foi, como que foi, a sua vida, o seu projeto de vida, como que foi as suas atitudes, os seus comportamentos, os seus anseios, nesse momento aí que nós estamos vivendo, de isolamento, de todo mundo ficar aí guardadinho, e com isso, consequentemente, aí das nossas aulas online, tá? Então, assim, o gabarito não é uma questão de certo ou errado, é uma forma, assim, de estar auxiliando vocês, quem sabe algo de sugestão, tá? Mas é aquilo que muitas das vezes nós comentamos ali em sala de aula, no nosso período presencial. Então, vamos lá para a nossa próxima aula. Bom, aqui a nossa aula do dia 18 de junho foi referente àquele texto, ao tema da nossa aula que falava sobre uma viagem rumo a Ítaca. Lembra então que ele contava a história de Odisseu, que há 10 anos, tinha saído de casa, tinha deixado esposa e filho, tinha ido, como ele tinha sido preparado, para ser governante, para ter autoridade, ele foi levado com seus soldados para uma guerra, chamada a Guerra de Troia, e nesse caminho, e assim, esse caminho, nesses 10 anos, depois da guerra ter terminado, ter finalizado, ele conhece aí uma deusa que consegue, segurar ele numa ilha durante 10 anos. E ele, o interessante é que ele não esquecia, Ele não esquecia ali da sua esposa, do seu filho que tinha deixado, em Ítaca, Então, como que seria esse retorno? E por mais 10 anos, Então a gente contabiliza aí nessa lenda aí de que todo esse percurso, que resultou aí a saída de Odisseu, até o retorno foram provavelmente 20 anos. E durante esses 20 anos ele passou por diversos percursos, E visto que aí você para e pensa assim, mas quando você lê lá a história, você não verifica, a lenda, você não verifica que ele fez um planejamento escrito, ele já tinha feito um levantamento de quais os percursos, os causos, as consequências que iriam ocorrer no meio desse caminho.
Mas assim, o que é muito importante é que nenhuma das situações que surgiram, sereias, o homem do olho grande, o gigante, uma outra deusa lá que queria transformar todos os soldados em porcos, enfim, foi assim uma diversidade que ele passou durante essa jornada dele. Principalmente quando ele decide, sair lá da companhia da deusa lá, e realmente ele tinha uma meta, né? Mas ele tinha uma meta planejada, que era o retorno dele, né? O retorno dele para Ítaca, né? Então ele sabia, né, onde ele queria chegar. Isso era algo muito bem definido, né? Independente daquilo que era apresentado para ele, mas era muito bem definido, né, qual era a meta dele. Não adiantava, né, apresentar sucesso, apresentar fama, que ele ia ser imortal, que, né, a deusa lá até fala, não, você vai retornar, chega lá, sua mulher já vai estar velha e eu vou continuar, né, aqui a Deus, porque eu sou a Deus imortal e vou se tornar você. Então, assim, muitas, como a gente diz, muitas coisas, né, foram oferecidas para ele, né, para ele aí não retornar, né, mas o importante é o que ele tinha muito bem definido, independente de qual que foi a rota, né, mas ele tinha muito bem definido aquilo, aonde que era a linha, né, de chegada dele. Então aqui estão algumas, né, algumas perguntas, né, aí que eu compartilhei com algumas respostas que, né, compartilhei com vocês aí, né, mas de um modo geral é a questão do amadurecimento, né? Então assim, qual o seu sonho? Ele é mesmo do ano passado? Aonde você quer chegar? Então por quê? Isso é o que sempre nós temos deixado claro, que um projeto de vida ele não é acabável. Uma vez construído, ele não precisa sofrer alterações. Por quê? Porque a gente amadurece com o passar dos anos, né? E aí nós vamos vendo assim naquilo que nós precisamos, né? Às vezes até ter maior intensidade para buscar, para fazer acontecer. E aonde eu quero chegar é como foi essa lenda, né? Ele tinha a convicção, ele tinha a certeza. Muitas das vezes, quando a gente já adquire esse amadurecimento, nós já sabemos aonde quer chegar. Nós muitas das vezes isso já está definido. Mas há muitos colegas aí de vocês, quando nós conversamos aí nessa roda de conversa, que eles falavam assim, nossa, ainda não, né? E ainda mais por vocês estarem na segunda série do ensino médio, então alguns ainda não tinham definidos, por exemplo, na parte profissional. É claro que o projeto de vida ele é muito mais além do que o profissional. A gente não visa só a questão profissional ser bem-sucedido, a gente vive a questão você, enquanto cidadão, enquanto uma cidadã, né? O que você quer? Né, como que você quer conduzir, né, a sua vida, seus sonhos, os seus projetos? Então, independente, né, não é só a questão profissional, não é só a questão financeira, né? A gente até fala a questão profissional, ela muitas das vezes a gente visa, será que só a questão de lucro, né? Mas quais são as minhas habilidades, né? E se eu ainda não tenho, mas eu estou disposto a melhorar, né? Então, muita coisa aí, muitas influências aí, muitos fatos aí acabam aí nos levando a esse amadurecimento, a essa reflexão, né? E essa questão de esses sonhos lhe parecem passíveis de realização, como e através de quais recursos, né? Então, assim como eu falei para vocês, né, a cada vez que nós vamos amadurecendo, nós vamos pegando, né, diferentes fases, né, de crescimento físico, mental, nós vamos amadurecendo. É preciso, é necessário. É claro que, infelizmente, a gente sempre, às vezes,
né, deparam com algumas pessoas que já cresceram até fisicamente, até em estatura física, mas não amadureceram em mente. Então, né, às vezes por quê? Falta de apoio familiar, né? Quais foram, né, as influências externas, né, que às vezes, né, não contribuíram aí para que a pessoa tivesse um amadurecimento aí de fato. E na realização dos nossos sonhos, eles vão ser passíveis de realização, né, a partir do momento que nós temos a oportunidade, né, de fazer um levantamento, um diagnóstico, né, de quais os recursos necessários, a disponibilidade de tempo, vai exigir recurso financeiro. A inteligência aqui não é porque você é menos ou mais inteligente, mas quais são outras habilidades que vão ser necessárias para eu aprimorar para que esse sonho ele seja passível de ser realizado. Quais as etapas que você vislumbra para alcançar seus objetivos e em quanto tempo? Então, assim, né, até coloquei aí as etapas que vislumbro para o alcance dos meus objetivos é o término dos meus estudos, né? Então, assim, claro, né, assim, na idade falando aí agora como, né, na idade de vocês, na faixa etária aí de vocês, então, assim, eu acho que o que mais agora todo mundo quer, né, é o término, né, a finalização dos estudos, é terminar aí o ensino médio, né, e até porque vocês estão aí no meio do caminho, então não tem mais como retroceder, tá? E claro, né, a gente sonha, né, nesse momento aí, a gente sonha em aquisição de recursos financeiros. Então eu lembro de você, né, alguns compartilharem lá, né, a questão de ganhar a independência financeira, né, trabalho para que eu possa adquirir aquilo que eu quero, né, aquilo que eu almejo. Então assim, manter as minhas contas, poder até fazer contas, né? E amadurecer, né? E claro, gente, no meio a gente sempre tem os medos, a gente sempre tem as angústias, a gente sempre tem as dúvidas, porque a gente fica assim: será que vai dar certo? Será que é possível de dar certo? Então, sempre, às vezes, em alguns momentos, vai existir, é natural que exista a questão da incerteza. Mas aí é onde que também nós temos que aprender a vencer esses medos, né? Então, olha aí, ó, com tudo isso, com esse levantamento, o que que eu observo? Bom, o tempo gasto para isso de uns 5 a 10 anos, né? E aí você pensa assim, nossa, 10 anos, 5 anos é muito, mas 10 anos, e aí você lembra lá dessa lenda, né? Odisseia no retorno, em todos os transtornos que ele passou, desde a saída dele ao retorno dele, 20 anos. Então, 20 anos, né? Mas aquilo nunca foi, né? Todas as interferências, né? Nunca foram o suficiente para paralisar, para mobilizar, para tirar ele daquela meta. Então, muitas das coisas que às vezes a gente precisa ter em mente, né, é realmente naquilo que nós estamos focados. E eu achei muito interessante, creio que vocês viram lá no texto, ele fala que o ser humano, ele é rico em histórias, né? Imagina aí, ele até fala, imagina se Odisseia tivesse decidido a ficar lá com a deusa lá na ilha, lá, que por 10 anos ela manteve ele ali, né? Ela manteve ele ali naquela ilha. Aí até fala, né? Imagina se ele não quisesse retornar, nem haveria histórias. E aí fala, né? E ainda completa: um homem, ele é rico em histórias. Então, é claro que durante todo esse projeto aí de vida de vocês vão deparar, vocês vão construir histórias
paralelamente àquilo que vocês estão fazendo, aquilo que vocês estão construindo. Vocês vão ter histórias para contar. Ah, uma determinada época, quando eu já estava, igual por exemplo, olha aí, nossa, eu aí entrei no ensino médio, estou na metade da série, estou na segunda série, né? Já assim, já com, né? Já querendo colocar aí, querendo já tá mais perto ainda, né? O meu ingresso aí para faculdade, né? Para o meu curso, às vezes não é uma faculdade, às vezes é um curso técnico, eu não sei, né? Mas eu tô mais, ó, já tô já na metade. Então, assim, aí de repente nós deparamos, né, com um ensino totalmente diferenciado, né? Que é o nosso ensino agora que ocorre online. Então, assim, como que isso é, né? E com isso eu vou desestimular, né? Com isso vai vir a desistência, vai vir um desestímulo, vai vir o medo, vai vir a insegurança, né? Então, sempre o que a gente, né, tem incentivado vocês, né, em todas as áreas aí do conhecimento, para que vocês não deixam, não desistem, né, para que vocês venham alcançar os seus objetivos. Porque, calma, né, uma hora tudo vai, ainda a gente tem esperança de que tudo vai se reorganizar. Conte a minha história, né? A fala, né, a respeito aqui, né, pedir para que vocês contassem a história de vocês desde o nascimento, né? E como que foi, né, o crescimento aí, o crescimento, o desenvolvimento, tá? Até no momento, ok? Então era isso que nós esperávamos que você respondesse, né? Tivesse aí a liberdade, né, de contar a sua história, né? Dentro dos relatos que parentes, familiares, pais, ou irmão mais velho, né, contou para você, né, a respeito de alguns fatos, de alguns acontecimentos, né, aqueles mais marcantes, né, raramente nós esquecemos. Pontos fracos e pontos fortes. Sempre vamos ter algo a melhorar, né? Nós, como seres humanos, nunca estamos prontos, acabados. Nós sempre vamos ter algo a ser melhorados, né? Aquilo que vai me levar para lugares mais altos, né? Ou aquilo que eu preciso de aprimorar. E valores não abre mão, gente. Como a própria palavra fala, né? Valores é aquilo que você tem convicção, você tem a certeza. E atitudes valorosas, né? Elas guiarão por toda a sua vida na construção do seu projeto de vida. Algo que não pode ser perdido. Então, às vezes, até umas às vezes que a gente tem muito pouco, alguns valores assim que às vezes fala, isso aí não é necessário tanto. E aí a gente vai ver no decorrer, né, da nossa vida que é necessário algumas, como por exemplo a perseverança, né, de não deixar de desistir. Aqui em outro momento pediu para que vocês compartilhassem com a família, tá? O resultado de algo que vocês já escreveram, tá? A respeito do seu projeto de vida. É claro, eu lembro muito, né, vocês comentando lá nas aulas presenciais, que parece assim que uma grande parte os pais não concordavam, né, com aquilo que vocês queriam fazer, daquilo que vocês queriam, a profissão, a escolha da profissão, né? Mas concordando ou discordando, né? Essa conversa ela é fundamental, né? Porque queiram ou direto ou indiretamente, eles vão influenciar na questão financeira, na questão de financeiro, por exemplo, o curso que eu quero fazer, né? Se eu ainda até o momento não tá em outro estado, tá no mesmo estado, mas em outro município, como que vai ser essa questão financeira? Ela vai ser viável? No momento vai viável? Não? Então, assim, quando a gente tem o apoio da família, tudo, né, se torna mais fácil, né? Nos motiva ou nos desanima. Aí é claro, né? Muitas das vezes vocês falavam, nossa, mas as conversas que a gente tem lá em família, lá eles fazem nos desmotivar.
né? Outros ainda até falar, não, eles não me dão espaço da escolha da minha profissão. Então, sim, infelizmente, isso acontece? Acontece. Mas eu creio que há um momento que é necessário, né? De que essa conversa, se às vezes na primeira conversa não deu certo, mas ela é necessária de que essa conversa ela seja retomada, né? Para que vocês alinham, né? E consigam aí superar as dificuldades, né? E a gente sempre vai ver, às vezes e a gente tem também, né? A gente tem que ir para um diálogo, né? Assim, né? De mente aberta, né? Para a gente também atender aos aspectos que outras pessoas vão colocar e que talvez você não atentou, né? Então, assim, a primeira conversa não deu certo, então não desista, retoma ela é muito importante para você. E a inspiração? Lembro até que algum dos nossos coleguinhas aí da sala aí perguntou, professora, o que significaria aí a inspiração, tá? Então, a inspiração imagina algo, né? Eu até comentei assim, né? Algo assim que te inspira, né? A você não desistir, né? Então, assim, Odisseia, o que inspirava ele? A esposa e o filho. Então, por tudo que foi apresentado para ele, bom ou ruim, né? Ele tinha uma inspiração, não, eu vou conseguir, nada vai desviar, não vai desviar a minha atenção, algo assim que te sustenta, que te alimenta para não deixar você desistir. Algo que te inspira, algo que influencia assim, muito positivamente para que você não venha desistir desse processo, né? Então, assim, algo que nos motiva, né? A inspiração a gente pode ver assim também, né? Como algo que nos motiva, né? Que sempre traz à nossa memória a esperança, né? A perseverança, a certeza daquilo, né? Aonde queremos chegar. Na outra aula, né, na aula do dia 22/6, foi apresentado para vocês, né, o tema ter ambição é bom, mas é importante saber o que fazer com ela. Então, nós apresentamos, né, dois significados, né, de ambição. Existe a ambição negativa e a ambição positiva, tá? A ambição, ela é como um estímulo para nós, né? Ela porque você vê quais são os esforços, né, que precisam ser empregados, né, para que as coisas aconteçam. E é bem aí o desenho desse peixinho aí mesmo, né? Ele é tão pequenininho, num aquário tão menor, mas a ambição dele fez com que ele tivesse esse estímulo, né? E com isso ele executou isso através de quê? De uma ação, de uma atitude. Né? Então, imagina todo o preparo mental, as habilidades, as capacidades aí que esse peixinho aí teve que vencer, né? Tanto aí de esforços que ele teve aí que trabalhar primeiramente na mente, tá? Para ele executar, eu posso sair de um aquário menor e ir para um aquário maior, né? Então, quais têm sido os seus desafios? Né? Então, as suas ambições elas têm que ser voltadas, né, para aquilo que te leva ao crescimento, para algo positivo. Então, ele mostra lá a questão, né, de um conto chinês e a reportagem de uma revista, isto é, né? Então, duas vertentes, né, da palavra aí, ambição e aponte aí no texto aí o seu ponto de vista, tá? Então, assim, no conto chinês, só para vocês observarem, no conto chinês, né, estava muito claro lá que a vertente lá da palavra ambição era voltada para a cobiça. Então, ele sempre queria ser alguém que ele não era, ele queria sempre cobiçar aquilo que ele não era, né?
Já na revista, ele não estava satisfeito. E o interessante é que se você ler lá, se você viu, atentou lá na primeira linha do texto lá do conto, ele fala que ele era um pedreiro, que esse conto chinês se refere a um pedreiro muito habilidoso. Tá vendo que todos nós somos somados de capacidades, de habilidades? Aí você pensa assim, nossa, o que mais que esse pedreiro ainda queria? Ele já era tão habilidoso que ele já era conhecido pelas circunvizinhanças ali daquele lugar onde ele morava, né? Mas não, aquilo que ele sempre via, ele chegou ao ponto de dizer que queria ser o sol, né? Tamanho era a cobiça dele, era a ambição dele, né? E muitas das vezes nós temos as nossas habilidades, nós não atentamos para as nossas habilidades e queremos sempre ser o outro. Já na reportagem, né, da revista Isto É, ele fala a respeito de uma pessoa que tinha ambição desde criança, tá? Só que era um anseio, né, de alcançar determinado objetivo, né? E, e ela não visava só a questão financeira. O outro anseio dela ali também era querer ser mãe, né? Então, assim, o anseio, né, uma ambição positiva é um anseio de alcançar determinado objetivo. E quando essa concepção é positiva, ela requer, né, que a gente realiza algo, né? E igual eu falei, ela não vai ser só no campo profissional, ela vai abranger muitas outras áreas da nossa vida. Já a ambição de forma negativa, a ambição em excesso, ela se torna ganância. Por quê? Porque nós nunca vamos estar contentados com aquilo que é nos dado, ou que nós conseguimos. Não é o caso do pedreiro lá no conto? Ele nunca estava satisfeito. Tamanha era a ganância dele, né? Então, aqui na letra C, né, já foi uma resposta minha pessoal, né? A questão: relate alguma ambição passada que se tornou realidade. Diga de onde surgiu o seu desejo e o que você acha que o ajudou a conseguir, né, o que desejava. Então, a minha ambição era me tornar uma professora de química, né? E aí elas foram surgindo de acordo com as oportunidades que eu tive no meu percurso, né? No meu percurso de vida. E o que me ajudou foi a ser perseverante, né? Houve momentos ruins, houve momentos inesquecíveis, houve momentos bons, houve momentos difíceis, mas como eu falei para vocês, né? Dentro dos meus valores, eu aprendi que era necessário eu ser perseverante. Você já teve algum desejo que foi alterado ao longo do tempo e que levou a mudá-lo? Ah, com certeza, né? Então, esse aí já foi até uma resposta que eu lembro de vocês lá nas nossas conversas, né? A questão igual, por exemplo, fazer uma faculdade. Às vezes aquela faculdade que você almeja leva a questão de recursos financeiros, né? E às vezes no momento você não pode mudar de cidade, você não pode, às vezes no seu município não tem uma faculdade, né, que venha ser pública, oferecer um curso de direito público, enfim, né? Por isso que nós falamos lá no início, né? Quando você conversa ali, né, com seus familiares, você consegue ver como falam, muitas coisas assim que talvez você não tinha tentado, né? E é bom a gente ver elas no início, exatamente para que quando elas foram, né, executando ao longo do tempo, né, você não venha falar: ixi, já parei aqui agora. Para onde que eu vou, né? Para onde que vai ser a minha escolha? É claro, gente, que a vida da gente é muito dinâmica. Né? Mesmo nós planejamos, né? Não sai como nós planejamos. Mas assim,
da grande maioria das vezes, né, acho que em grande parte a gente consegue sim executar, né, aquilo que a gente tem em meta. Né? A questão de você, às vezes, no momento, não poder fazer aquela escolha que você queria por causa de algumas dificuldades e desafios, né? E aí, em outro momento, uma outra oportunidade, você fazer um curso que realmente, né, seja ali as suas habilidades, desenvolver, né, para desenvolver ali as suas habilidades, para você concretizar os seus sonhos, né? É igual quando você vai fazer o vestibular. Quais são as suas opções do curso? Né? Quando você vai fazer a inscrição lá no vestibular, né? Lá, quais são as suas opções? A sua primeira opção, a sua segunda opção, né? E às vezes são tão desvinculadas essas opções, mas exatamente porque depende muito, né, do nosso preparo, né, das disponibilidades de vagas, enfim. No segundo momento aqui, então, né, pedia para você identificar quais são as suas ambições, né, imediatas, de médio prazo e longo prazo. Então, gente, isso aqui foi bem, né, tá bem a minha carinha aí, já no meu tempo, né, já tô pensando aí que de longo prazo, já tô pensando na aposentadoria, né. No médio prazo, né, ter um carro mais confortável, né, e as de imediatas, nossa, né? Uma casa própria. Então, assim, a gente sempre está sonhando, né? Nós somos munidos, né, por sonhos, certo? Então, a gente tem que ter perseverança. Já é muito bom, né, o que vocês já fazem, né, desde agora que vocês têm essa noção, né, de como vocês poder elaborar um projeto de vida de vocês. Bom, o mais, espero aí que com um pouquinho da minha experiência eu possa ter passado aí para vocês, tá? Não existe certo, como eu disse e reafirmo, não existe certo ou errado. Existem adequações que nós precisamos fazer, né? Porque nós somos dinâmicos, nós somos seres vivos, né? Dinâmicos, né? De mente, né? De corpo, de alma. Então, assim, ela nunca vai estar acabado, né? Mas aproveita, né, essa oportunidade, né, que vocês tenham aí de elaborar, de fazer diferente, né? De fazer diferente, tá? Um beijo, e o meu muito obrigada e até mais.